A estrada de terra que cortava o interior de Minas Gerais parecia não ter fim. Walter Nogueira segurava o volante da caminhonete com firmeza, enquanto a poeira levantada pelas rodas formava uma nuvem alaranjada atrás do veículo. Aos 63 anos, com os cabelos grisalhos escondidos sob um chapéu de palha gasto pelo tempo, ele voltava ao lugar que havia jurado nunca mais pisar. A fazenda Santa Rita ficava a quase 200 quilômetros da capital mineira, encravada entre morros, cobertos de vegetação nativa e cercada por pequenas propriedades rurais que ainda resistiam ao êxodo para as cidades. Walter conhecia cada curva daquela estrada. Havia percorrido aquele caminho incontáveis vezes na juventude, quando a fazenda era próspera e sua vida parecia ter um propósito claro. Mas isso foi há mais de 20 anos. O céu estava carregado naquela tarde de março. Nuvens pesadas e cinzentas ameaçavam chuva, típicas do fim do verão no interior. O ar úmido carregava o cheiro de terra molhada, mesmo antes das primeiras gotas caírem. Walter diminuiu a velocidade ao avistar a porteira velha e enferrujada que marcava a entrada da propriedade. A placa de madeira pendurada em correntes oxidadas balançava levemente com o vento. Fazenda Santa Rita ainda podia ser lido, apesar das letras desbotadas e da madeira carcomida. Ele desceu da caminhonete e empurrou a porteira, que rangeu alto, quebrando o silêncio pesado do lugar. O som ecoou pelos campos vazios como um lamento. Walter voltou ao veículo e seguiu pela estrada interna, ladeada por cercas quebradas e pastos tomados pelo mato alto. As antigas divisões de pasto haviam desaparecido sob a vegetação invasora. Cupinzeiros gigantes pontilhavam a paisagem, substituindo o gado que um dia ocupara aquelas terras. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo motor da caminhonete e pelo canto distante de alguns pássaros. A sede da fazenda surgiu após uma curva suave. A casa grande, que um dia fora branca e imponente, agora exibia paredes descascadas e janelas com vidros quebrados. O telhado de telhas coloniais havia cedido em alguns pontos, deixando buracos por onde a chuva penetrava livremente. A varanda ampla, onde Walter costumava sentar com a esposa Helena ao entardecer, estava coberta de folhas secas e galhos caídos. Ele parou a caminhonete em frente à casa e desligou o motor. Por um longo momento, apenas ficou ali sentado, olhando para a construção que abrigara seus sonhos e suas perdas. A memória de Helena ainda era vívida demais. Ela amava aquele lugar com uma paixão que Walter nunca conseguira compreender completamente. Para ela, a fazenda não era apenas um negócio, era um lar, um legado, um símbolo de tudo o que haviam construído juntos. Mas a vida tem suas ironias cruéis. Quando Helena adoeceu, há 6 anos, Walter vendeu quase tudo para custear os tratamentos médicos em Belo Horizonte. Vendeu o gado, os equipamentos, deixou a fazenda aos cuidados de um caseiro que prometera zelar pelo lugar. Mas o caseiro sumiu após alguns meses e a propriedade ficou abandonada, entregue ao tempo e ao esquecimento. Helena faleceu há 3 meses. A dor da perda ainda era uma ferida aberta no peito de Walter. Nos últimos anos de vida dela, viveram em um pequeno apartamento na capital, longe do campo, longe das memórias. Agora, sem a esposa, sem filhos, sem família próxima, Walter se via diante da necessidade prática de vender a fazenda. Um corretor de imóveis em Belo Horizonte havia encontrado um possível comprador interessado, mas o homem exigia uma inspeção da propriedade antes de fechar negócio. E assim, Walter estava ali, de volta ao passado que tentara deixar para trás. Ele desceu da caminhonete e caminhou até a varanda. As tábuas de madeira do piso gemeram sob seus pés, algumas cedendo perigosamente. A porta da frente estava destrancada, a fechadura arrombada há muito tempo. Walter empurrou a porta que se abriu com um rangido agudo. O interior da casa cheirava a mofo e abandono. A sala ampla, com suas paredes de adobe, estava vazia.
Os móveis haviam sido levados quando se mudaram para Belo Horizonte. Restavam apenas as marcas no chão de cimento queimado, fantasmas retangulares onde um dia estiveram o sofá, a estante, a mesa de centro. As janelas sem cortinas deixavam entrar a luz cinzenta da tarde, criando sombras alongadas que dançavam pelas paredes descascadas. Walter caminhou pelos cômodos da casa como um fantasma visitando sua própria vida anterior. O quarto onde dormira com Helena durante tantos anos agora era apenas um espaço vazio com uma janela quebrada. A cozinha grande onde Helena preparava refeições fartas para os trabalhadores da fazenda tinha o fogão a lenha coberto de teias de aranha e fezes de morcegos. Cada ambiente trazia lembranças que Walter preferia não revisitar. Helena rindo na cozinha. Helena cantarolando enquanto regava as plantas da varanda. Helena sentada à janela do quarto, admirando o pôr do sol alaranjado sobre os morros. A presença dela estava impregnada em cada canto daquela casa, e isso tornava a visita quase insuportável. Ele saiu pela porta dos fundos e parou na área de serviço externa. Dali, tinha uma visão ampla da propriedade. Os antigos currais de madeira estavam desmoronando. O galpão onde guardavam ferramentas e equipamentos tinha o teto parcialmente caído. Mas ao fundo, quase escondida por um bosque de eucaliptos, ficava a antiga casa dos trabalhadores, uma construção menor e mais simples que abrigava os empregados da fazenda. Walter decidiu caminhar até lá. Precisava avaliar o estado de todas as construções para passar as informações ao corretor. O caminho estava tomado pela vegetação. Capim colonião chegava até seus joelhos e galhos baixos de árvores invasoras batiam em seu chapéu enquanto ele avançava. O bosque de eucaliptos proporcionava uma sombra densa e úmida. O cheiro característico das árvores preenchia o ar. Walter lembrava de ter plantado aqueles eucaliptos com a ajuda de 3 trabalhadores, há mais de 30 anos. As árvores agora eram gigantes, com troncos largos e copas que bloqueavam quase completamente a luz do sol. Ao emergir do bosque, Walter avistou a casa dos trabalhadores. Construída em alvenaria simples com telhado de zinco, a edificação era térrea e compacta, composta por 3 quartos pequenos, uma cozinha e um banheiro. Ele esperava encontrá-la em estado tão ruinoso quanto a casa principal. Mas algo estava diferente. Walter parou abruptamente. Havia roupas estendidas em um varal improvisado entre 2 árvores próximas à casa. Peças simples, camisetas infantis, calças remendadas, alguns panos que pareciam ser fraldas ou toalhas. As roupas balançavam levemente com a brisa que precedia a chuva. O coração de Walter acelerou. Alguém estava vivendo ali. Ele se aproximou cautelosamente, atento a qualquer movimento. A porta da casa estava fechada, mas não trancada. Uma das janelas tinha um pano esticado por dentro, funcionando como cortina improvisada. Havia sinais claros de ocupação recente. Um balde de plástico ao lado da porta, algumas latas vazias empilhadas, restos de cinzas de uma fogueira apagada. Walter hesitou. Seu primeiro impulso foi voltar à caminhonete e chamar a polícia. Aquilo era invasão de propriedade privada. Mas algo o fez pausar. Não havia sinais de vandalismo ou destruição intencional. Pelo contrário, a área ao redor da casa parecia cuidada, limpa. Quem quer que estivesse ali não era apenas um invasor oportunista. Ele bateu na porta. 3 batidas firmes com os nós dos dedos. Silêncio. Bateu novamente, mais forte. Do interior ouviu um movimento súbito, como se alguém tivesse se sobressaltado. Passos rápidos, vozes abafadas. Walter esperou, tenso. A porta se abriu apenas uma fresta. Através da abertura estreita, Walter viu o rosto de uma mulher. Ela tinha aparentemente uns 35 anos, cabelos castanhos escuros presos em um coque desarrumado, pele marcada por pequenas rugas de expressão e olhos castanhos que revelavam pânico e exaustão em igual medida. Por um momento, nenhum dos dois disse nada.
A mulher segurava a porta com força, como se estivesse pronta para fechá-la a qualquer instante. Atrás dela, Walter conseguiu vislumbrar dois vultos menores, crianças que se escondiam nas sombras do interior da casa. "Quem é a senhora?" Walter perguntou, mantendo um tom neutro, nem agressivo nem amigável demais. A mulher engoliu em seco. Seus olhos percorreram Walter de cima a baixo, avaliando a ameaça que ele representava. Ela vestia uma blusa simples e desbotada, calça jeans remendada nos joelhos. Estava descalça. Suas mãos eram ásperas, marcadas por calos e pequenos cortes cicatrizados. "Por favor", ela começou, a voz trêmula. "Eu posso explicar." Walter não respondeu, apenas esperou. "Nós não tínhamos para onde ir", ela continuou, as palavras saindo atropeladas. "Eu sei que não temos direito de estar aqui. Eu sei que é invasão, mas não temos outro lugar. Por favor, não chame a polícia. Só precisamos de mais alguns dias para encontrar outro lugar." A voz dela carregava um desespero genuíno que tocou algo em Walter. Ele observou os olhos da mulher e viu ali não apenas medo, mas também vergonha e uma dignidade ferida. "Quantas pessoas estão aí dentro?" ele perguntou. "Só eu e meus 2 filhos", ela respondeu rapidamente. "Só nós 3. Não fizemos nada de errado. Não mexemos nas suas coisas. Não quebramos nada." Walter assentiu lentamente. A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em um ritmo mais constante. O barulho das gotas nas telhas de zinco criava um tamborilar crescente. "Como se chama?" ele perguntou. "Célia. Célia Martins." "Há quanto tempo vocês estão aqui, Célia?" Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. "Uns 4 meses. 4 meses." Célia e seus filhos estavam vivendo escondidos naquela casa abandonada há 4 meses, e Walter não fazia ideia. A chuva intensificou, transformando-se em uma cortina densa que obscurecia a paisagem ao redor. Walter olhou para o céu carregado e depois de volta para Célia. "Posso entrar?" ele perguntou. "Só quero conversar." Célia pareceu avaliar suas opções. Após um momento de silêncio tenso, ela abriu a porta completamente e se afastou, permitindo que Walter entrasse. O interior da casa era surpreendentemente limpo e organizado, considerando as circunstâncias. O cômodo da frente, que servia como sala e cozinha integradas, tinha poucas mobílias. Uma mesa de madeira tosca, algumas cadeiras desconjuntadas, um fogão a lenha improvisado com tijolos, panelas e utensílios domésticos, arrumados com cuidado em caixotes de madeira que funcionavam como prateleiras. 2 pares de olhos infantis observavam Walter das sombras do corredor que levava aos quartos. Um menino de aparentemente 10 ou 11 anos e uma menina menor, talvez 6 ou 7. Ambos magros, com roupas limpas, mas visivelmente velhas e remendadas. Célia fechou a porta, bloqueando o barulho intenso da chuva. A luz dentro da casa era fraca, entrando apenas pelas frestas das cortinas improvisadas. "Sentem-se, crianças", Célia disse aos filhos, a voz firme, mas gentil. "Este senhor é o dono da fazenda." As crianças saíram das sombras hesitantes. O menino colocou-se protetoramente na frente da irmã menor. Ambos tinham olhos grandes e assustados. Walter puxou uma das cadeiras e sentou-se. Célia permaneceu de pé, tensa, como se estivesse pronta para defender seus filhos a qualquer momento. "Não vim aqui para causar problemas", Walter disse, olhando para as crianças e depois para Célia. "Só quero entender a situação." Célia assentiu lentamente, mas a tensão não deixou seus ombros. "Me conte sua história", Walter pediu. "Como vocês chegaram até aqui?" E assim, enquanto a chuva martelava no telhado de zinco e o dia escurecia lá fora, Célia começou a contar a história que a trouxera até aquele refúgio improvável na fazenda Santa Rita. Célia Martins nascera e crescera em uma pequena cidade a cerca de 80 quilômetros da fazenda Santa Rita. Filha de trabalhadores rurais, conhecera a vida dura desde criança. Seu pai trabalhava em propriedades alheias como diarista, e sua mãe lavava roupas para famílias da cidade. Apesar das dificuldades,
Célia conseguira terminar o ensino médio, um feito raro entre as crianças de sua condição social. Aos 20 anos, conhecera Gilberto Souza, um homem 10 anos mais velho que trabalhava como mecânico em uma oficina na cidade vizinha. Gilberto era carismático, atencioso nos primeiros tempos do namoro. Prometera a Célia uma vida melhor, uma casa própria, estabilidade. Eles se casaram 6 meses depois de se conhecerem. Os primeiros anos foram difíceis, mas suportáveis. Célia trabalhava como empregada doméstica, enquanto Gilberto se esforçava na oficina. Tiveram Bruno, o primeiro filho, e 3 anos depois, Mariana. A vida era apertada, mas havia amor e esperança. Tudo mudou quando Gilberto se envolveu com pessoas erradas. A oficina onde trabalhava começou a ser usada como fachada para um esquema de desmanche de veículos roubados. Gilberto, a princípio relutante, foi convencido pelos patrões com promessas de dinheiro fácil e ameaças veladas caso se recusasse. O dinheiro realmente melhorou por algum tempo. Célia não entendia de onde vinha, e Gilberto evitava explicações diretas. A situação desmoronou em uma noite de inverno, 2 anos atrás. A polícia fez uma batida na oficina. Prenderam vários homens, incluindo Gilberto. As evidências eram irrefutáveis. Peças de carros roubados, documentos falsificados, uma operação criminosa complexa. Gilberto foi condenado a 6 anos de prisão. Célia ficou sozinha com 2 crianças pequenas, sem renda, sem apoio. Os pais dela já haviam falecido e a família de Gilberto a culpava pela prisão do filho, como se Célia tivesse alguma influência sobre as escolhas dele. As portas se fecharam uma a uma, mas o pior ainda estava por vir. Os homens que comandavam o esquema de desmanche não foram presos. Tinham contatos, influência, dinheiro para comprar proteção. E tinham medo de que Gilberto, na prisão, pudesse cooperar com a polícia em troca de redução de pena. Medo de que ele entregasse nomes, operações, segredos que comprometessem todo o esquema. Então, decidiram usar Célia como garantia do silêncio de Gilberto. As ameaças começaram sutis. Homens desconhecidos, passando devagar na frente da casa que Célia alugava. Telefonemas silenciosos no meio da noite. Recados deixados com vizinhos, mensagens sem remetente dizendo que estavam de olho nela e nas crianças. Célia procurou a polícia, mas foi tratada com descaso. Esposa de criminoso, diziam os policiais com desdém mal disfarçado. Provavelmente estava inventando histórias para chamar atenção ou conseguir algum benefício. Sem provas concretas, sem agressões físicas, não havia nada que pudessem fazer. As ameaças se tornaram mais diretas. Um dia, Bruno voltou da escola assustado, dizendo que um homem de carro preto o seguira por várias quadras, perguntando onde ele morava. Outra vez, Célia encontrou a porta de sua casa com tinta vermelha, uma mensagem rabiscada: silêncio ou todos pagam. O terror se instalou em suas vidas. Célia não dormia mais. Vivia em estado de alerta constante, sobressaltando-se com qualquer barulho, qualquer sombra. As crianças captavam o medo dela e viviam tensas, assustadas. A gota d'água veio quando um dos homens abordou Célia diretamente no mercado, em plena luz do dia. Ele se aproximou enquanto ela escolhia legumes, inclinou-se perto de seu ouvido e sussurrou: seu marido precisa continuar quieto. Se ele abrir a boca, você vai receber seus filhos em pedaços, um de cada vez. Célia largou as compras no chão e saiu correndo, tremendo de medo e náusea. Naquela noite, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não poderia ficar na cidade. Não poderia continuar vivendo sob ameaça constante, esperando o dia em que as palavras se transformariam em ações. Precisava desaparecer, encontrar um lugar onde aqueles homens não pudessem alcançá-la. Mas para onde ir sem dinheiro, sem recursos, sem ninguém para ajudar? Célia lembrou-se de algo que sua avó lhe contara anos atrás. Havia antigas fazendas abandonadas nas redondezas, propriedades que os donos haviam deixado para trás
quando migraram para as cidades. Lugares esquecidos, onde alguém poderia se esconder, pelo menos temporariamente. Com o pouco dinheiro que tinha economizado, Célia pegou um ônibus com os filhos e foram para uma cidade menor, mais distante. De lá, começaram a caminhar pelas estradas rurais, procurando por propriedades abandonadas. Passaram por várias, mas todas estavam completamente destruídas ou muito próximas de casas habitadas, até que encontraram a Fazenda Santa Rita. A propriedade parecia perfeita para suas necessidades desesperadas, isolada, afastada das estradas principais, com uma casa de trabalhadores escondida atrás de um bosque de eucaliptos. Célia explorou o local cautelosamente, certificando-se de que estava realmente abandonado. Não havia sinais de que alguém visitasse o lugar há anos. Eles se instalaram ali 4 meses atrás, como Célia revelara a Walter. A vida na fazenda abandonada era dura, mas Célia estava determinada a proteger seus filhos. Ela tinha algumas economias que esticava ao máximo, comprando apenas o essencial em cidades diferentes a cada vez, para não criar um padrão que pudesse ser rastreado. Bruno e Mariana não frequentavam escola, o que partia o coração de Célia, mas era necessário para mantê-los escondidos. Eles sobreviviam com simplicidade extrema. Célia improvisara o fogão a lenha, cozinhava refeições básicas com arroz, feijão, ovos, farinha. Coletavam água de um poço antigo na propriedade que Célia fervera cuidadosamente antes de usar. À noite, acendiam velas ou uma lamparina a óleo. As crianças haviam aprendido a ficar em silêncio durante o dia, a não fazer barulho que pudesse atrair atenção. Era uma existência precária, sustentada pelo medo e pela esperança de que, com o tempo, os homens que a ameaçavam perderiam o interesse ou seriam presos. Enquanto Célia contava sua história, a voz por vezes falhando pela emoção, Walter permaneceu em silêncio, absorvendo cada detalhe. Observou as crianças sentadas à mesa, Bruno com a mão protetora sobre o ombro da irmã menor, Mariana com olhos que revelavam uma tristeza inadequada para sua pouca idade. A chuva continuava lá fora, agora em um ritmo mais suave e constante. A luz do dia desaparecia rapidamente e o interior da casa ficava cada vez mais escuro. Quando Célia terminou de falar, ficou em pé no centro da sala, os braços cruzados sobre o peito como se tentasse se proteger, os olhos fixos no chão de cimento frio. Walter respirou fundo. A história de Célia tocara algo profundo em seu interior, uma corda emocional que ele pensava ter sido cortada com a morte de Helena. Era uma história de injustiça, de desamparo, de uma mãe lutando desesperadamente para proteger seus filhos em um mundo que oferecia apenas indiferença e crueldade. "Você entrou em contato com seu marido na prisão?" Walter perguntou. Célia balançou a cabeça negativamente. "Não posso. Se eu enviar cartas ou fizer visitas, deixo rastros. Aqueles homens podem estar monitorando as comunicações dele. Gilberto nem sabe onde estamos." "É melhor assim." Walter assentiu. Fazia sentido, por mais doloroso que fosse. "E quanto tempo você acha que pode continuar assim?" Ele perguntou, não com julgamento, mas com curiosidade genuína. Célia finalmente levantou os olhos e encontrou o olhar de Walter. "Eu não sei. Minhas economias estão acabando. Talvez mais 1 mês, 2 no máximo. Depois disso..." Ela não terminou a frase, mas a implicação era clara. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como a umidade que preenchia o ar após a chuva. Mariana, a menina menor, quebrou o silêncio com uma voz suave e tímida. "Senhor, o senhor vai fazer a gente ir embora?" Walter olhou para a criança. Ela tinha olhos grandes e expressivos, cabelos castanhos claros, presos em 2 tranças desarrumadas. Suas mãos pequenas seguravam a borda da mesa com força, como se temesse ser arrancada dali a qualquer momento. A pergunta ecoou na mente de Walter. Ele viera à fazenda com a intenção clara de avaliar a propriedade para venda.
Encontrar invasores deveria ser um problema a ser resolvido rapidamente, de preferência com a intervenção da polícia. Era a decisão lógica, a decisão correta do ponto de vista legal. Mas Walter olhou para aquela família frágil e desesperada e viu algo além de invasores. Viu seres humanos em situação de extrema vulnerabilidade, vítimas de circunstâncias cruéis, lutando pela sobrevivência da única maneira que podiam. E mais profundamente, viu algo que o tocava de forma pessoal. Viu o abandono, a solidão, o desespero de estar sozinho contra o mundo. Sentimentos que ele próprio conhecia bem desde a morte de Helena. Está escurecendo, Walter disse finalmente. Vou passar a noite na casa principal. Amanhã conversaremos mais. Célia pareceu surpresa e aliviada ao mesmo tempo. O senhor não vai chamar a polícia? Não esta noite, Walter respondeu, levantando-se da cadeira. Amanhã pensamos no que fazer. Ele caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Virou-se de volta para Célia. Vocês têm comida suficiente? Célia hesitou, orgulho e necessidade lutando em sua expressão. Temos o suficiente, ela disse, mas a voz não era convincente. Walter assentiu. Amanhã cedo volto aqui. Precisamos conversar direito sobre essa situação. Ele saiu para a noite que já havia caído completamente. A chuva parara, deixando o ar limpo e fresco. O caminho de volta à casa principal era iluminado apenas pela lua crescente que começava a aparecer entre as nuvens dispersas. Enquanto caminhava, Walter pensava na família que acabara de conhecer. Pensava em Célia, uma mulher forçada a circunstâncias impossíveis. Pensava em Bruno, um menino que deveria estar brincando e estudando, mas em vez disso carregava o peso de proteger a mãe e a irmã. Pensava em Mariana, uma criança com olhos tristes demais para sua idade, e pensava em si mesmo, em sua própria solidão, em sua própria perda, em Helena, que sempre tinha um coração generoso para os menos afortunados. Ao chegar à casa principal, Walter pegou uma lanterna na caminhonete e entrou na construção vazia. Encontrou um cômodo relativamente preservado, estendeu um saco de dormir que trouxera e se preparou para passar a noite. Mas o sono não veio facilmente. Sua mente girava em círculos, processando tudo o que ouvira. A situação de Célia era complexa, perigosa até. Se ele a ajudasse, poderia estar se colocando em risco. Aqueles homens que a ameaçavam não pareciam ser o tipo que toleraria interferências. Por outro lado, como poderia simplesmente despejá-la e as crianças, sabendo o que agora sabia? Como poderia condená-los a voltar para uma situação de ameaça e perigo? Walter passou a noite em vigília, dividido entre a razão e a empatia, entre o que era seguro e o que era certo. Quando o sol nasceu, espalhando luz dourada sobre os campos da fazenda Santa Rita, Walter ainda não tinha uma resposta definitiva. Mas sabia que não poderia simplesmente dar as costas àquela família. Ele se levantou, preparou um café simples com os suprimentos que trouxera na caminhonete e começou a caminhar de volta à casa dos trabalhadores. Uma decisão estava se formando em sua mente, ainda nebulosa, ainda incerta, mas ganhando forma a cada passo. A manhã na fazenda Santa Rita despertou com o canto dos pássaros e o cheiro de terra molhada pela chuva da noite anterior. Walter chegou à casa dos trabalhadores carregando uma sacola com pães, queijo, presunto e uma garrafa térmica de café quente que preparara na casa principal usando um fogareiro portátil. Célia atendeu a porta, surpresa com a visita matinal e claramente tensa. Seu primeiro pensamento, Walter percebeu pelo olhar dela, era que ele havia mudado de ideia durante a noite e viera para expulsá-los. Trouxe café da manhã, Walter disse simplesmente, erguendo a sacola. Pensei que poderíamos conversar enquanto comemos. A tensão nos ombros de Célia relaxou ligeiramente. Ela abriu a porta e permitiu que ele entrasse. As crianças já estavam acordadas, sentadas à mesa, observando Walter com a mesma mistura de curiosidade e receio da noite anterior. Eles comeram em silêncio inicialmente.
Walter notou como Bruno e Mariana devoravam os pães com fome mal disfarçada. Célia comia devagar, mas seus olhos revelavam gratidão pela refeição simples. Passei a noite pensando na situação de vocês. Walter começou após alguns minutos, colocando a xícara de café sobre a mesa. E cheguei a algumas conclusões. Célia parou de mastigar, o corpo ficando tenso novamente. Primeiro, vocês não podem continuar vivendo assim, ele disse. Escondidos, sem renda, sem futuro. Não é sustentável, e vocês sabem disso. Célia baixou os olhos, assentindo lentamente. Segundo, Walter continuou, chamar a polícia não resolveria nada. Só tornaria a situação de vocês ainda pior. Bruno olhou para o homem mais velho com interesse renovado. Terceiro, Walter respirou fundo, como se estivesse prestes a saltar de um precipício. Eu não vou vender a fazenda, pelo menos não agora. Célia levantou a cabeça abruptamente, os olhos arregalados. E quarto, Walter concluiu, vocês vão ficar aqui, legalmente, como caseiros da propriedade. O silêncio que seguiu foi absoluto. Célia piscou várias vezes, processando as palavras. Bruno e Mariana se entreolharam, confusos, mas esperançosos. Senhor Walter, Célia começou, a voz falhando. Eu não entendo. Por quê? O senhor nem nos conhece. Walter ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Minha esposa faleceu há 3 meses, ele disse finalmente. Helena. Ela amava esta fazenda mais do que eu jamais consegui amar. E ela sempre dizia que lugares vazios atraem tristeza, mas que gente de coração bom traz vida. Ele olhou pela janela, para os campos banhados pela luz suave da manhã. Estive sozinho desde que ela se foi. Vendi quase tudo para tentar salvá-la, mas no final não adiantou. Voltei aqui pensando em me livrar desta propriedade e seguir em frente. Mas ao encontrar vocês, percebi algo. Walter voltou o olhar para Célia. Percebi que talvez eu precise deste lugar tanto quanto vocês. Percebi que ficar sozinho remoendo o passado não vai trazer Helena de volta. E percebi que ela ficaria desapontada comigo se eu simplesmente ignorasse uma família precisando de ajuda. Lágrimas começaram a deslizar pelas bochechas de Célia. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com soluços contidos. Não é caridade, Walter esclareceu. É uma proposta de trabalho. Esta fazenda está abandonada há anos e precisa de cuidados. Vocês vivem aqui, cuidam do lugar e eu providencio o básico. Comida, materiais, documentação adequada. Eventualmente, se as coisas derem certo, podemos pensar em reativar alguma produção, gerar renda real. Bruno se levantou da cadeira. Aproximou-se de Walter e estendeu a mão, tentando parecer mais adulto do que seus 11 anos permitiam. Eu posso trabalhar, senhor. Sou forte. Posso ajudar com o que precisar. Walter apertou a mão do menino, sentindo a determinação naquele aperto juvenil. Tenho certeza de que sim, Bruno. Mas primeiro você e sua irmã precisam voltar para a escola. Mariana, que até então permanecera em silêncio, deu um pequeno grito de alegria. De verdade? Posso voltar para a escola? Walter sorriu. O primeiro sorriso genuíno que esboçara em meses. De verdade. Célia se recompôs, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Senhor Walter, eu não sei como agradecer. Não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada agora, Walter respondeu. Temos muito trabalho pela frente. Primeiro, precisamos regularizar a situação de vocês aqui. Vou redigir um documento oficial nomeando você como caseira. Isso dá legitimidade à presença de vocês na propriedade. Ele pegou uma caneta e um caderno da sacola. Também precisamos matricular as crianças na escola mais próxima. Há uma escola municipal a uns 15 quilômetros daqui. Posso levá-los de caminhonete nos primeiros dias, até organizarmos transporte regular. Nas semanas que se seguiram, a fazenda Santa Rita começou a despertar de seu longo sono. Walter mudou-se definitivamente para a casa principal, trazendo seus poucos pertences de Belo Horizonte.
Começou a fazer reparos básicos, consertar o telhado onde havia goteiras, substituir vidros quebrados, limpar os cômodos do mofo e dos destroços acumulados. Bruno revelou-se um ajudante entusiasmado. Apesar da pouca idade, o menino era esperto e aprendia rápido. Acompanhava Walter em todas as tarefas, passando ferramentas, segurando escadas, fazendo perguntas sobre cada processo. Walter descobriu que gostava de ensinar. Gostava de ver o brilho de compreensão nos olhos do menino quando entendia como algo funcionava. Célia assumiu os cuidados da casa dos trabalhadores e também começou a ajudar na casa principal, limpando, organizando, dando vida aos cômodos vazios. Sua presença trazia uma energia feminina que Walter não percebera o quanto sentia falta desde a morte de Helena. Mariana voltou para a escola com entusiasmo contagiante. A menina, que passara meses escondida e silenciosa, floresceu rapidamente no ambiente escolar. Fazia amizades facilmente e suas notas eram excelentes. A professora comentou com Walter que era raro ver uma criança tão dedicada aos estudos. Bruno também foi matriculado, embora demonstrasse menos entusiasmo que a irmã. O menino estava mais interessado no trabalho na fazenda, no aprendizado prático que Walter oferecia. Mas Célia foi inflexível. Educação vinha em primeiro lugar. A rotina na fazenda estabeleceu-se gradualmente. Walter acordava cedo, preparava café e caminhava até a casa dos trabalhadores. Compartilhavam o café da manhã. Depois Walter levava as crianças para a escola. Durante o dia, ele e Célia trabalhavam nos reparos necessários. À tarde, Walter buscava as crianças e todos jantavam juntos, geralmente na casa principal, onde havia mais espaço. Era uma rotina simples, mas havia algo profundamente reconfortante nela. Pela primeira vez desde a morte de Helena, Walter não se sentia esmagadoramente sozinho. A presença da família preenchia os espaços vazios da fazenda e de sua própria vida. Mas nem tudo era simples. Célia ainda vivia com medo constante. Toda vez que um carro desconhecido passava pela estrada próxima à fazenda, ela ficava tensa. Quando ia à cidade fazer compras, olhava por sobre o ombro constantemente, temendo reconhecer algum dos homens que a haviam ameaçado. Walter percebia esse medo e tentava tranquilizá-la. Eles não têm como saber que você está aqui, ele dizia. Você desapareceu completamente do radar deles. Espero que esteja certo, Célia respondia, mas a preocupação nunca deixava completamente seus olhos. Um mês após a chegada de Walter à fazenda, ele tomou uma decisão importante. Convocou Célia para uma conversa séria. Precisamos pensar no futuro desta propriedade, ele disse. Não podemos viver apenas de reparos. Precisamos gerar renda. Célia concordou. O que o senhor tem em mente? Estive pesquisando sobre agricultura familiar. Há programas governamentais que apoiam pequenos produtores. Podemos começar com algo simples. Uma horta grande, criação de galinhas para ovos, talvez algumas cabras para leite e queijo. Ele mostrou a Célia alguns folhetos que pegara na prefeitura municipal. Não será fácil e não vai acontecer da noite para o dia, mas é sustentável. É algo que podemos construir juntos. Os olhos de Célia brilharam com uma emoção que Walter levou um momento para identificar. Esperança. Era esperança genuína, algo que ela não permitia sentir há muito tempo. Eu sei trabalhar na terra, ela disse. Meus pais eram agricultores. Posso ajudar com isso? E assim começaram. Walter comprou sementes, ferramentas básicas, alguns materiais de construção. Com a ajuda de Bruno nos fins de semana, eles cercaram uma área próxima à casa dos trabalhadores e prepararam a terra para plantio. O trabalho era árduo. A terra estava compactada por anos de abandono. Precisaram revolvê-la completamente, remover pedras, enriquecê-la com esterco que Walter comprou de um fazendeiro vizinho. Mas havia algo terapêutico naquele trabalho manual, naquele contato direto com a terra. Célia mostrou-se conhecedora e habilidosa.
ensinou Walter sobre espaçamento correto entre plantas, sobre rotação de culturas, sobre como identificar pragas e doenças nas folhas. Walter percebeu que havia subestimado o conhecimento daquela mulher. Plantaram alface, tomate, abóbora, quiabo, couve, construíram um galinheiro simples e compraram 20 galinhas poedeiras. Bruno ficou responsável por alimentar as galinhas toda manhã antes da escola, uma tarefa que o menino levava a sério. Mariana criou um pequeno jardim de flores próximo à casa principal, insistindo que toda a casa precisa de beleza. Walter permitiu, achando graça da seriedade com que a menina tratava seus canteiros de flores. Os vizinhos começaram a notar movimento na antiga fazenda Santa Rita. Alguns vieram visitar, curiosos. Walter apresentava Célia e os filhos como seus caseiros, e a maioria aceitava a explicação sem questionar muito. Um fazendeiro vizinho, seu Antônio, um homem de uns 70 anos com décadas de experiência no campo, tornou-se um visitante regular. Ele oferecia conselhos práticos, emprestava ferramentas, compartilhava mudas de plantas. Walter percebeu que a comunidade rural tinha seus próprios códigos de solidariedade. 3 meses após a chegada de Walter, a horta começou a produzir. Os primeiros tomates vermelhos e firmes foram colhidos com celebração. Célia preparou um molho de tomate caseiro que acompanhou o jantar daquela noite, e todos concordaram que nada comprado em supermercado poderia competir com aquele sabor. As galinhas começaram a botar ovos regularmente. Logo tinham mais ovos do que podiam consumir. Célia sugeriu vender o excedente na cidade e assim começaram sua primeira fonte real de renda. Era um começo modesto, mas era um começo. Uma noite após o jantar, enquanto as crianças brincavam no quintal sob a luz do poente, Célia e Walter sentaram-se na varanda da casa principal. O mesmo local onde Walter costumava sentar com Helena, anos atrás. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Célia perguntou hesitante. "Claro", Walter respondeu. "Porque o senhor realmente fez tudo isso. Não pela fazenda, eu sei, mas por nós, por mim e pelas crianças." Walter ficou em silêncio por um longo momento, observando o céu alaranjado. "Quando Helena morreu, senti como se tivesse perdido meu propósito. Passamos décadas construindo uma vida juntos, e de repente ela se foi. E eu fiquei sozinho, sem saber o que fazer com o tempo que me resta." Ele olhou para Célia. "Vocês me deram um propósito novamente. Me deram uma razão para acordar de manhã, para planejar o futuro. E mais do que isso, me lembraram de que ainda posso fazer diferença na vida de alguém." Célia limpou discretamente uma lágrima que escapava. "Nós devemos tudo ao Senhor." "Não devem nada", Walter corrigiu gentilmente. "Isto aqui é um acordo mútuo. Vocês cuidam da fazenda, eu providencio o suporte. Simples assim." Mas ambos sabiam que não era tão simples. Havia algo mais profundo crescendo ali, algo que transcendia acordos práticos. Estava se formando uma família improvisada, moldada não pelo sangue, mas pela necessidade, pela bondade e pela escolha consciente de se apoiarem mutuamente. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Santa Rita, trazendo com ela o coro noturno dos grilos e o vento suave que balançava as árvores, Walter sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. 6 meses haviam se passado desde que Walter tomara a decisão de acolher Célia e seus filhos na fazenda Santa Rita. A propriedade transformara-se consideravelmente nesse período. A horta prosperava, fornecendo não apenas vegetais para consumo próprio, mas também excedente que vendiam na feira municipal todos os sábados. O galinheiro expandira, agora com 40 galinhas poedeiras e um pequeno plantel de galinhas caipiras para venda de frangos. Walter e Célia haviam até construído um pequeno queijo artesanal com o leite das 3 cabras que compraram de seu Antônio. A casa principal estava completamente restaurada. Walter ocupava o quarto que compartilhara com Helena. Mas agora as paredes estavam pintadas, as janelas tinham vidros novos e cortinas limpas.
A sala tinha móveis simples, mas confortáveis, comprados em lojas de usados na cidade. A cozinha funcionava plenamente, com o fogão a lenha sempre aceso e panelas penduradas organizadamente nas paredes. Bruno crescera visivelmente nesses meses. Aos 12 anos completos, o menino desenvolvera músculos pelo trabalho constante na fazenda. Estava mais alto, mais confiante, suas notas na escola melhoraram e ele falava com entusiasmo sobre um dia estudar agronomia e ajudar a transformar a Fazenda Santa Rita em uma operação realmente produtiva. Mariana florescera de maneiras diferentes. A menina de 8 anos era a melhor aluna de sua turma, especialmente em português e artes. Seu jardim de flores expandira, e ela começara a vender pequenos arranjos florais junto com os vegetais na feira, ganhando seu próprio dinheirinho que guardava em uma lata de biscoitos. Célia transformara-se também. A mulher assustada e tensa que Walter encontrara 6 meses atrás, agora sorria com facilidade. Seu rosto ganhara a cor do trabalho ao ar livre. Seu corpo ficara mais forte. Ainda havia momentos de apreensão, especialmente quando estranhos apareciam na fazenda. Mas o terror constante que a dominava antes havia diminuído significativamente. Para Walter, aqueles meses foram de redescoberta. Ele redescobrira o prazer de trabalhar a terra, de construir algo com as próprias mãos, redescobrira a satisfação de ensinar, de ver Bruno absorver conhecimentos e habilidades. Redescobrira a alegria simples de refeições compartilhadas, de conversas ao fim do dia, de risos ecoando pelos cômodos da casa. A memória de Helena ainda era uma presença constante, mas não mais dolorosa. Walter falava dela abertamente com Célia e as crianças, compartilhando histórias dos tempos em que a fazenda era próspera, de como Helena cuidava das plantas com tanto carinho, de suas manias e seus sonhos. E ao falar dela, Walter sentia como se mantivesse viva não a dor da perda, mas a beleza do que compartilharam. Tudo parecia estar finalmente se encaminhando para uma estabilidade duradoura. Até a manhã em que o passado de Célia bateu à porta. Era um sábado de outubro, dia de feira na cidade. Walter havia ido cedo com Bruno e Mariana para montar a barraca e vender os produtos da semana. Célia ficara na fazenda, pois estava preparando um lote grande de queijo de cabra que precisava de atenção constante. Por volta das 10 da manhã, um carro cinza com vidros escurecidos entrou pela porteira da fazenda e seguiu pela estrada interna até parar em frente à casa principal. Célia estava na cozinha quando ouviu o barulho do motor. Seu coração gelou instantaneamente. Ela correu até a janela e espiou por entre as cortinas, sentindo o estômago revirar ao ver o veículo desconhecido. 2 figuras masculinas saíram do carro. Um deles, Célia reconheceu imediatamente, Reinaldo Campos, um dos homens que a haviam ameaçado na cidade meses atrás. Alto, de ombros largos, com uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. O outro homem era desconhecido, mais jovem, mas com a mesma postura intimidadora. Célia recuou da janela, o pânico tomando conta. Como eles a haviam encontrado? Como sabiam que ela estava ali? Reinaldo bateu na porta da casa principal. Batidas fortes, autoritárias. "Célia!" ele gritou. "Sei que está aí dentro, só queremos conversar." Célia permaneceu imóvel, tentando controlar a respiração acelerada. Seu instinto gritava para correr, mas para onde? A fazenda estava isolada. Não havia para onde fugir. "Não vamos embora até você sair", Reinaldo continuou. "Podemos ficar aqui o dia todo se precisar." Célia olhou ao redor desesperadamente, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Agarrou uma faca de cozinha, as mãos tremendo. Os homens não tentaram arrombar a porta, simplesmente ficaram ali, esperando. Após alguns minutos, Célia ouviu passos ao redor da casa. Eles estavam a cercando, garantindo que ela não escaparia por uma janela dos fundos. "Seu marido não está se comportando bem na cadeia", Reinaldo gritou. "Está fazendo amizade com gente errada."
conversando com quem não deve. Isso nos preocupa, sabe? E quando ficamos preocupados, precisamos tomar providências. O coração de Célia martelava no peito. Gilberto estava cooperando com as autoridades? Ela não sabia se isso era verdade ou apenas uma mentira para assustá-la. Venha aqui fora, Célia. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Ninguém precisa se machucar. A mente de Célia trabalhava freneticamente. Walter e as crianças estavam na cidade. Não voltariam antes do meio-dia. Ela estava completamente sozinha. Mas então, uma ideia formou-se em sua mente. Seu Antônio morava a apenas 2 quilômetros de distância. Se ela conseguisse de alguma forma alertá-lo... Célia pegou seu celular, um aparelho simples que Walter comprara para ela há alguns meses. Com mãos trêmulas, discou o número de seu Antônio. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Célia rezou para que ele atendesse. Alô? A voz rouca do velho fazendeiro soou do outro lado. Seu Antônio, Célia sussurrou urgentemente. Preciso de ajuda. Tem homens aqui na fazenda. Homens perigosos. Por favor, chame a polícia. Célia, que homens? O que está acontecendo? Não posso explicar agora. Por favor, apenas chame a polícia. E o Walter, ligue para o Walter. Antes que seu Antônio pudesse responder, Célia ouviu um estrondo. Os homens haviam arrombado a porta dos fundos. Célia largou o telefone e correu para o quarto, trancando-se lá dentro. Sabia que era inútil, mas era o único lugar onde poderia ganhar alguns minutos. Passos pesados ecoaram pela casa. Não seja idiota, Célia, Reinaldo gritou. Você acha que uma porta trancada vai nos parar? Célia encostou-se contra a porta, tentando pensar. A janela do quarto dava para a lateral da casa. Se conseguisse sair por ali, talvez pudesse correr até o bosque de eucaliptos, se esconder até que a ajuda chegasse. Mas antes que pudesse executar o plano, a porta do quarto foi chutada violentamente. A madeira estremeceu, mas resistiu. Um segundo chute, mais forte, e a porta cedeu parcialmente. Célia sabia que acabara. Não havia mais para onde correr. Naquele momento, ela ouviu algo que a encheu de terror renovado. O barulho de uma caminhonete se aproximando rapidamente. Walter tinha voltado. Walter percebera que havia esquecido a carteira em casa quando estava prestes a pagar pelo combustível no posto. Pedira a Bruno que cuidasse da barraca por alguns minutos e voltara correndo para a fazenda. Ao se aproximar, viu o carro cinza estacionado em frente à casa e imediatamente soube que algo estava errado. Acelerou a caminhonete e estacionou bruscamente. Saltou do veículo e correu para a casa, percebendo a porta dos fundos arrombada. Célia! Ele gritou, entrando pela porta principal. Reinaldo e seu comparsa viraram-se abruptamente. Walter viu a cena com clareza. Os 2 homens próximos ao quarto, a porta parcialmente destruída e, através da abertura, Célia acuada no canto, segurando uma faca com mãos trêmulas. Quem diabos são vocês? Walter rugiu, a voz carregada de uma raiva que surpreendeu até a si mesmo. Reinaldo avaliou Walter rapidamente. Não é problema seu, velho. Só estamos aqui para ter uma conversa particular com a dona Célia. Em minha propriedade, tudo é problema meu, Walter respondeu, posicionando-se entre os homens e o quarto. E conversas particulares não envolvem arrombar portas. O homem mais jovem deu um passo ameaçador em direção a Walter. O senhor não sabe com quem está mexendo. E vocês não sabem com quem estão mexendo. Walter rebateu, sua voz baixa, mas firme. Esta propriedade tem caseiros legais, documentados, sob minha proteção. Qualquer coisa que façam com eles é o mesmo que fazer comigo. E eu não vou tolerar invasores ameaçando minha família. A palavra família ecoou pela sala. Célia ouviu-a do quarto e sentiu lágrimas brotarem. Reinaldo riu, mas era um riso sem humor. Família? O senhor mal conhece essa mulher. Sabe, o marido dela está preso. Sabe por quê? Sei tudo o que preciso saber, Walter respondeu. Sei que ela e os filhos são pessoas de bem tentando reconstruir suas vidas. E sei que vocês estão invadindo minha propriedade e ameaçando pessoas sob minha proteção. Naquele momento, sirenes ecoaram ao longe, ficando cada vez mais altas. Seu Antônio havia cumprido sua promessa. A polícia estava chegando.
O rosto de Reinaldo endureceu. Isto não acabou, ele rosnou para Walter, depois gritou em direção ao quarto. Ouviu, Célia? Isto não acabou. Seu marido vai pagar por cada palavra que falou, e você e seus filhos vão pagar junto. Os dois homens caminharam rapidamente para o carro. Walter os seguiu até a porta, memorizando a placa do veículo enquanto eles arrancavam em alta velocidade, levantando uma nuvem de poeira. 2 viaturas da polícia militar entraram na propriedade segundos depois, mas os homens já haviam desaparecido pela estrada. Walter voltou correndo para dentro da casa. Célia, você está bem? Célia saiu cambaleando do quarto, largando a faca. Suas pernas falharam e ela teria caído se Walter não a segurasse. Ela desabou em soluços contra o peito dele, todo o medo e tensão acumulados se liberando de uma vez. Eles me encontraram, ela choramingou. Não sei como, mas me encontraram. E agora? Agora vão voltar. Vão fazer mal aos meus filhos. Eu preciso ir embora. Preciso levar Bruno e Mariana para longe daqui. Walter segurou-a firmemente pelos ombros, forçando-a a olhar em seus olhos. Não, você não vai a lugar nenhum. Nós vamos resolver isso juntos. Os policiais entraram na casa fazendo perguntas. Walter explicou a situação brevemente, invasores ameaçando seus caseiros. Passou a descrição dos homens e a placa do veículo. Os policiais tomaram nota de tudo e prometeram investigar. Após a saída da polícia, Walter sentou Célia à mesa da cozinha e preparou um chá forte e doce, colocando-o nas mãos dela. Precisa me contar tudo, ele disse gentilmente. Tudo mesmo. Sobre os homens que a ameaçaram, sobre seu marido, sobre tudo. Sem segredos. Célia contou. Contou detalhes que havia omitido antes, sobre a extensão do esquema criminoso em que Gilberto se envolvera, sobre a violência dos homens que comandavam a operação, sobre as ameaças específicas que fizeram. Walter ouviu tudo em silêncio, processando cada informação. Quando Célia terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Há 2 coisas que precisamos fazer, ele disse finalmente. Primeiro, vamos contratar um advogado. Um bom. Alguém que possa verificar a situação legal de seu marido, entender o que está acontecendo com ele na prisão e nos orientar sobre como proteger você e as crianças. Célia assentiu fracamente. Segundo, Walter continuou, vamos aumentar a segurança desta propriedade. Vou instalar câmeras, melhorar as fechaduras, talvez até contratar alguém para fazer rondas regulares. Mas, Walter, isso vai custar muito dinheiro, Célia protestou. Dinheiro é o menor dos problemas, Walter respondeu. O que importa é garantir que você e as crianças estejam seguras. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Eu disse àqueles homens que vocês são minha família, e eu quis dizer isso. Família protege família. Não importa o que venha, nós vamos enfrentar juntos. Naquela noite, após Bruno e Mariana voltarem da feira confusos e assustados com a história que ouviram, Walter reuniu todos na sala. Ele explicou a situação às crianças de maneira apropriada para a idade, sem esconder a gravidade, mas também sem assustá-los desnecessariamente. Homens ruins tentaram assustar sua mãe hoje, ele disse, olhando especialmente para Bruno. Mas não vamos deixar que eles vençam. Vamos nos manter unidos, vamos ser espertos e vamos garantir que vocês fiquem seguros. Bruno, com sua seriedade de adolescente prematuro, assentiu. O senhor precisa me ensinar a usar a espingarda, seu Walter. Para caso eles voltem. Não! Walter respondeu firmemente. Violência não é a resposta. Nossa força está em sermos mais inteligentes que eles, em usarmos a lei a nosso favor. Naquela noite, Célia e as crianças dormiram na casa principal, nos quartos de hóspedes que haviam sido preparados recentemente. Walter não dormiu. Ficou sentado na varanda, uma espingarda de caça antiga apoiada ao seu lado, vigiando a propriedade. Enquanto as estrelas brilhavam no céu sem nuvens, Walter refletiu sobre a situação em que se metera. Sabia que havia riscos, que ao proteger Célia e seus filhos, estava potencialmente se colocando em perigo.
mas olhou para a casa silenciosa atrás de si. Pensou na família frágil que dormia ali, confiando nele para mantê-los seguros, e soube que não havia outra escolha possível. Helena sempre dissera que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. E Walter estava determinado a fazer o que era certo. As semanas que se seguiram ao incidente foram tensas, mas produtivas. Walter contratou doutora Raquel Mendes, uma advogada criminalista de Belo Horizonte com reputação de ser dura e eficiente. Ela começou imediatamente a investigar a situação de Gilberto na prisão e o esquema criminoso que o envolvia. A instalação de câmeras de segurança transformou a fazenda Santa Rita. Walter investiu em um sistema completo: câmeras na entrada principal, ao redor das casas, nos pontos cegos da propriedade. Também instalou um alarme conectado diretamente à delegacia municipal. Seu Antônio, após saber do ocorrido, ofereceu-se para fazer rondas diárias pela fazenda, alternando horários com Walter. Outros vizinhos, quando souberam da situação, também ofereceram apoio. A comunidade rural, Walter descobriu, tinha uma maneira própria de cuidar dos seus. Mas a mudança mais significativa veio através do trabalho de doutora Raquel. Após 3 semanas de investigação, ela marcou uma reunião na fazenda com Walter e Célia. Chegou em uma tarde de novembro, trazendo uma pasta volumosa de documentos. "Tenho boas e más notícias", ela começou, sentando-se à mesa da cozinha. "A má notícia é que o esquema em que seu marido se envolveu é maior e mais perigoso do que imaginávamos. Envolve autoridades locais, empresários e criminosos profissionais." Célia empalideceu. "A boa notícia", doutora Raquel continuou, "é que Gilberto está de fato cooperando com as autoridades federais. Ele forneceu informações cruciais que levaram à Operação Sucata Limpa, uma investigação federal que está prestes a desmantelar toda a rede de desmanche de veículos na região." Walter se inclinou para a frente. "E os homens que ameaçaram Célia? Reinaldo Campos e vários de seus associados foram presos há 2 dias, doutora." Raquel respondeu com um pequeno sorriso de satisfação. A operação foi coordenada simultaneamente em 5 cidades. Conseguiram evidências suficientes para manter todos presos por um bom tempo. Célia cobriu a boca com as mãos, lágrimas brotando instantaneamente. "Há mais", a advogada continuou. "Por sua cooperação e pelo risco que corre, Gilberto está sendo transferido para uma unidade prisional federal, sob proteção especial. Além disso, há possibilidade real de redução significativa de sua pena." "Quanto tempo?", Célia perguntou com voz trêmula. "Se tudo correr bem, ele pode sair em 2 anos, talvez menos com bom comportamento. E quando sair, a Justiça pode oferecer um programa de proteção para toda a família, caso seja necessário." Célia desabou em soluços, desta vez de alívio. 2 anos. Apenas 2 anos até que seu marido voltasse, até que pudessem, talvez, reconstruir suas vidas juntos. Walter colocou a mão no ombro dela, um gesto de conforto e solidariedade. Nas semanas seguintes, a vida na fazenda Santa Rita começou a se estabilizar novamente. A ameaça constante que pairava sobre Célia dissipou-se com a prisão de Reinaldo e seus comparsas. Ela começou a dormir melhor, a sorrir com mais facilidade, a fazer planos para o futuro. Bruno e Mariana floresceram com a segurança renovada. Bruno começou a falar seriamente sobre estudar agricultura, sobre transformar a fazenda em algo maior. Mariana descobriu talento para pintura e começou a criar pequenos quadros que Walter emoldurava e pendurava pelas paredes da casa. A produção da fazenda expandiu. Com a consultoria de seu Antônio e apoio de programas governamentais para a agricultura familiar, eles introduziram novas culturas: abobrinha, berinjela, pimentões. O queijo de cabra ganhou popularidade na feira municipal e logo tinham encomendas regulares de restaurantes da região.
Walter e Célia desenvolveram uma parceria de trabalho eficiente, mas também algo mais profundo. Não era romance, pelo menos não no sentido tradicional. Era uma conexão construída sobre respeito mútuo, necessidade compartilhada e genuíno carinho. Célia nunca esquecera que Walter a salvara quando ela mais precisava. E Walter nunca esquecera que Célia e seus filhos o salvaram de uma solidão que estava lentamente o consumindo. Um dia, 6 meses após a prisão de Reinaldo, Célia recebeu autorização para visitar Gilberto na unidade prisional federal, onde ele estava detido. Ela pediu a Walter que a acompanhasse. Preciso que ele entenda, ela explicou, que você não é uma ameaça, mas um amigo, que você salvou sua família quando ele não podia. A visita foi emotiva e complicada. Gilberto estava magro, marcado pelos meses difíceis na prisão, mas havia uma luz de esperança em seus olhos que não existia antes. Walter ficou a uma distância respeitosa enquanto Célia e Gilberto conversavam. Mas quando chegou o momento das apresentações, Gilberto estendeu a mão através da grade. Obrigado, ele disse simplesmente, a voz carregada de emoção. Por cuidar deles quando eu não pude, por ser o homem que eu deveria ter sido. Walter apertou a mão firmemente. Apenas faça por merecer quando sair daqui. Suas crianças precisam do pai delas. Gilberto assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. No caminho de volta para a fazenda, Célia foi silenciosa por um longo tempo. Finalmente ela falou, quando Gilberto sair, vamos precisar encontrar nosso próprio lugar. Não podemos continuar morando na sua fazenda indefinidamente. Walter dirigiu em silêncio por alguns quilômetros antes de responder. Venho pensando sobre isso, ele disse finalmente. A fazenda Santa Rita tem 200 hectares. Uso talvez 10 desses hectares. O resto está abandonado. Ele olhou brevemente para Célia antes de voltar os olhos para a estrada. Que tal dividirmos a propriedade? Você, Gilberto e as crianças ficam com uma parte, digamos 50 hectares, com escritura própria. Podem construir sua própria casa, desenvolver sua própria produção. Continuamos vizinhos, continuamos trabalhando juntos nas vendas e na gestão da fazenda, mas vocês têm sua própria terra, seu próprio futuro. Célia olhou para ele em choque. Walter, você não pode simplesmente doar 50 hectares de terra. Não estou doando, Walter corrigiu. Estou investindo. Investindo em pessoas que provaram seu valor, sua dedicação, sua integridade. Investindo em uma família que trouxe vida de volta a uma propriedade que estava morrendo. Ele fez uma pausa. E investindo em minha própria felicidade, porque descobri que não quero voltar a viver sozinho, isolado, remoendo o passado. Quero ter vocês por perto, como vizinhos, como parceiros, como família. Célia chorou todo o resto do caminho até em casa, mas eram lágrimas de gratidão e alegria. Os 2 anos se passaram mais rápido do que qualquer um esperava. A fazenda Santa Rita prosperou. A divisão da propriedade foi oficializada, com Célia recebendo 50 hectares em escritura própria. Com a ajuda de Walter e empréstimos agrícolas governamentais, eles começaram a construir uma casa simples, mas sólida na parcela de Célia, preparando-se para a chegada de Gilberto. Bruno, agora com 14 anos, já falava seriamente sobre cursos técnicos em agricultura. Mariana, aos 10, vendia seus quadros na feira e falava em ser artista profissional algum dia. Walter transformara completamente sua vida. A solidão amarga que o consumia havia sido substituída por uma rotina preenchida com propósito, trabalho e conexões humanas genuínas. A memória de Helena não era mais uma ferida aberta, mas uma lembrança terna que ele carregava com amor. O dia da libertação de Gilberto finalmente chegou. Célia, Walter, Bruno e Mariana foram buscá-lo. O homem que saiu pelos portões da prisão era diferente do que entrou. Mais velho, mais sério, marcado pela experiência, mas também humilde e grato. O reencontro foi intensamente emocional.
Gilberto abraçou seus filhos por longos minutos, chorando abertamente. Abraçou Célia com uma mistura de amor, arrependimento e promessas de ser melhor. E quando chegou a vez de Walter, Gilberto não estendeu a mão. Simplesmente o abraçou, sussurrando: "Não há palavras suficientes." Walter retribuiu o abraço. "Não precisa de palavras, apenas seja o homem que sua família merece." A volta para a fazenda foi celebratória. Seu Antônio e outros vizinhos organizaram um churrasco de boas-vindas. A comunidade rural, com sua generosidade característica, trouxe comida, bebida, presentes simples mas significativos. Gilberto foi apresentado a todos como o marido de Célia, o pai de Bruno e Mariana, o novo parceiro de Walter na administração da fazenda. Nas semanas seguintes, Gilberto provou seu valor. Trabalhador incansável, humilde, grato por cada oportunidade, ele se integrou rapidamente à rotina da fazenda. Trouxe suas habilidades de mecânico para consertar equipamentos, construir estruturas, melhorar a eficiência das operações. A família de Célia mudou-se para a casa nova assim que foi concluída. Era simples, mas bonita, construída com amor e esperança. Tinham sua própria terra, sua própria produção, seu próprio futuro. Mas as duas famílias permaneceram intrinsecamente conectadas. Jantares compartilhados eram frequentes, decisões sobre a fazenda eram tomadas em conjunto. As crianças circulavam livremente entre as duas casas. 1 ano após a libertação de Gilberto, em uma noite estrelada de verão, Walter sentou-se na varanda da casa principal. Dali, podia ver a casa de Célia e Gilberto, iluminada e viva, com vozes e risos. Bruno estava lá, mostrando ao pai um projeto para um novo sistema de irrigação. Mariana pintava em seu cavalete improvisado, Célia preparava o jantar enquanto cantarolava. Walter sentiu uma paz profunda preenchê-lo. Pensou em Helena, em como ela ficaria feliz ao ver a fazenda não apenas restaurada, mas verdadeiramente viva. Pensou em como um encontro casual em uma casa abandonada transformara completamente sua vida e a vida de uma família desesperada. Seu Antônio apareceu trazendo uma garrafa de cachaça caseira. Sentou-se ao lado de Walter na varanda. "Tudo bem por aí, compadre?" o velho fazendeiro perguntou. Walter sorriu. "Mais do que bem. Perfeito." Piche, eles brindaram em silêncio. Dois homens que entendiam o valor da terra, da família e da bondade humana. Naquela noite, a fazenda Santa Rita brilhava sob as estrelas. Não mais um lugar de abandono e solidão, mas um testemunho vivo de que decisões tomadas com o coração podem transformar destinos, curar feridas e criar lares onde antes havia apenas vazio. E Walter Nogueira, o fazendeiro viúvo que retornara à sua propriedade abandonada, decidido a vender e seguir em frente, encontrou algo que nem sabia estar procurando. Uma família improvisada, construída não pelo sangue, mas pela escolha consciente de se apoiarem mutuamente nos momentos mais difíceis. A decisão que ele tomara meses atrás, quando encontrou Célia e seus filhos escondidos em sua fazenda, não foi apenas de acolhê-los. Foi a decisão de abrir seu coração novamente, de acreditar que ainda havia propósito em sua vida, de entender que família é construída não apenas pelos laços de sangue, mas pelos laços de amor, respeito e compromisso mútuo. E essa decisão transformou não apenas a vida de uma família desesperada, mas também a sua própria, provando que às vezes os melhores momentos de nossas vidas começam quando decidimos estender a mão a quem mais precisa. Mensagem final. Se você chegou até aqui e acompanhou toda essa jornada emocionante de Walter, Célia e sua família, muito obrigado por dedicar seu tempo a esta história. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Deixe seu like se a história tocou seu coração. Comente abaixo o que você achou da história. Qual foi o momento que mais te emocionou ou surpreendeu?
E não esqueça de ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que lançarmos uma nova história. Cada inscrição, like e comentário ajuda nosso canal a crescer e continuar trazendo histórias que inspiram, emocionam e fazem refletir sobre valores como bondade, família e segunda chances. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima história.